O Lula sabia que seu plano de paz para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não seria recebido com festas em Washington, e muito menos pelo presidente Joe Biden, a quem ele foi visitar. A gente sabe que os falcões ainda dominam a guerra, principalmente porque vão trazer muito dinheiro para a chamada da indústria da guerra, e que se alimenta justamente da guerra. Mas o Lula é insistente, e tão insistente é que consegue o apoio até de um membro das grandes potências, que é justamente a França. Ou seja, o presidente da França, o Emmanuel Macron, que sempre esteve ali tentando lidar com algum tipo de aproximação entre a Rússia e o Ocidente. Então a gente vê aqui que fala nesse noticiário do UOL que Macron acena para Lula com plano de paz na Ucrânia. E o Brasil já recebe agora em abril, depois da visita do Lula à China, a quem também o Lula vai levar seu plano de paz e certamente será bem recebido porque a China deve querer a paz e não está ganhando muita coisa com essa guerra. Então, o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, já vem ao Brasil justamente falar com Lula. Daqui até abril vai correr muita água por debaixo da ponte. Mas é também sabido que esse plano de paz de Lula é algo aí a longo prazo. Não vai ser decidido de um dia para o outro. Mas tem muito a ver também com a nova equação do poder mundial, que não está só com os Estados Unidos e o Ocidente, ou seja, a Europa ou a OTAN. O mundo hoje vive da China, da Índia, do Irã, da Turquia, que são países ali que não estão querendo saber da guerra, muito pelo contrário. Mesmo a Turquia, que fica ali ao lado, e é a porta de entrada da Ásia para a Europa, a Turquia não vê com bons olhos essa guerra e luta desesperadamente para promover a paz, só que não sabe como. Não esqueçamos que a Turquia é membro da OTAN, ainda que não seja vista com bons olhos tanto pela OTAN quanto pelos Estados Unidos. Mas vejamos aqui esse material, o que diz aqui esse material da Folha, do jornalista Jamil Chad, que é um dos grandes analistas da política internacional. Apesar de a proposta do governo brasileiro de criar um grupo para negociar o fim da guerra na Ucrânia não ter empolgado o presidente norte-americano Joe Biden, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um aliado para a ideia de pelo menos falar sobre a paz, a França. Nas redes sociais, o presidente francês Emmanuel Macron comentou neste sábado uma postagem do presidente brasileiro, no próprio Twitter, no qual Lula explicava que havia falado da necessidade de estabelecer a paz na Ucrânia. Em resposta, Macron deu sinais positivos. Afirmou que existe um plano com 10 pontos e que França e Alemanha estariam dispostos a dialogar. Olha aí, outra grande potência mundial e europeia, que é a Alemanha, que inclusive é mais importante ainda do que a França no continente europeu, é o primeiro país, a grande potência europeia é a Alemanha, mais que a França, mais que a Inglaterra, e que também aqui, segundo Macron, estaria propenso a aderir esse plano de Lula pela paz sim, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Agora, o que quer o Lula exatamente com esse plano? Ele é um fervoroso defensor da paz. A gente sabe que o Lula é também um grande negociador. Ele, na época do Hugo Chávez, construiu um grupo chamado Grupo dos Amigos da Venezuela. E ali incluiu sabiamente os Estados Unidos, que sempre foram inimigo da Venezuela do Chávez. Incluiu a Espanha, mas incluiu também ele próprio, o Brasil e alguns países amigos ali da Venezuela. E chegaram a um acordo que evitou a invasão militar da Venezuela, aliás, dos Estados Unidos à Venezuela, que estava ali se encaminhando para um grande conflito regional. E com aquela boa conversa do Lula e daqueles que realmente participavam do conflito, se disseminou, quer dizer, se resolveu a questão, pelo menos temporariamente. O mesmo ocorreu com um outro plano do Lula, e para isso ele teve a assessoria do ex-ministro e então chanceler da época, Celso Amorim, que foi aquele plano para encaminhar aquela questão dos plutônios, do enriquecimento de plutônio por parte do Irã. O Lula, juntamente com Celso Amorim, reuniu não só o Irã, mas também a Turquia no plano. O plano chegou a ser, inclusive animado pelo Barack Obama, que não oficialmente, mas depois foi atropelado por tudo, justamente por aqueles falcões, não é? E aí não permitiram que os Estados Unidos chegassem a um acordo com o Irã. E aí a coisa degringolou e está aí até hoje, não é? O Irã se fortalecendo cada vez mais. E agora a favor da Rússia contra a Ucrânia, porque se diz que o Irã fornece inclusive drones, para inclusive fornecer esses drones ali para as operações de guerra contra os ucranianos. Vamos ver aqui o que é que diz o Lula. Nós temos que ter um grupo de pessoas, que fale em paz, e mostrar que a paz é a única coisa que pode restabelecer a dignidade da vida humana, o direito dele de trabalhar e de viver dignamente e decentemente. É isso que os russos têm que compreender e é isso que os ucranianos têm que compreender. Agora, é preciso criar uma narrativa, sabe? Porque a Rússia não é um país qualquer. Então, é preciso construir uma narrativa. Preciso construir uma narrativa que dê a eles, ou seja, o mínimo de condições de parar, como os Estados Unidos parou a guerra do Vietnã. Não era fácil parar, mas teve que parar um dia. Teve que parar. Então, se ela começou errada, nós temos que consertar agora. Pare a guerra e depois vamos discutir e numa mesa de negociação, sabe, o que é que a gente quer de verdade. Então, ele fala justamente isso, que a Rússia precisa de um pretexto, não é, para terminar com a guerra. E quem pode criar isso são justamente aqueles que estão ali lidando, não é, com o Putin, tanto no plano internacional, ali naquelas altas cúpulas, como no próprio teatro de guerra, que não vai ser fácil, porque a OTAN se julga ali dominando os acontecimentos, o que não é verdade. A OTAN, ela tem toda a mídia a seu favor, mas a guerra não está decidida a favor da Ucrânia, que está ali cercada. Está ali, ela já perdeu grande parte de seu território para a Rússia e dificilmente vai recuperar se não for num plano ali de paz. E esse plano, justamente porque é na base da conversação, é na base do entendimento e do compromisso, não é? Que vão assumir aquelas partes envolvidas no conflito para aí sim encaminhar algo realmente duradouro em termos de paz. É só isso que o Lula quer, porque o Lula sabe, não é, que a OTAN não está dominando tudo. E em termos de poderes mundiais, os Estados Unidos também já não são mais aquela superpotência. Aí está a China, né, a própria Rússia, a Índia, a Turquia, o Irã
também ali o Irã com as suas forças armadas e principalmente a sua armada, a sua marinha, com aquelas lanchas rápidas que estão ameaçando inclusive grandes navios americanos.